Olá, amigos do Papo.com. Hoje nós vamos tratar de um assunto que é muito importante, que é o futuro do trabalho aqui no Brasil e até no mundo. O que está acontecendo com o jovem, com a pessoa de meia idade, quais são os valores, o que eles estão procurando. O que a gente sente é que nos últimos 30 anos, o mercado de trabalho mudou muito mais do que nos 100 anos anteriores. A tecnologia, a questão da hierarquia, a inteligência artificial, muita coisa faz com que o trabalhador mudou a maneira de encarar o ofício. Tá? E para isso, a gente convidou para esse bate-papo a Daniela Diniz, que é diretora de comunicação do Great Place to Work. E lá no Great Place to Work ela tem contato com milhares de empresas e milhares de pessoas. E a gente vai falar sobre isso e muito mais assuntos referentes ao dia a dia do trabalho. Dani, super obrigado aqui pela sua presença com a gente. Great Place to Work é uma marca que todo mundo conhece, toda empresa quer ter esse o desejo, selo, a certificação, né? Mas antes de falar do Great Place to Work, eu queria falar um pouco do trabalho. Porque vocês fazem pesquisas, vocês fazem os estudos lá nas empresas, né? E na sua visão, assim, o que mudou nos últimos 30 anos, né? Aquela época em que a gente gostava de um emprego lá no Banco do Brasil para hoje. Me diz um pouco da tua percepção. Legal, também é um prazer estar aqui, a gente já estava aqui num superaquecimento, né? Muita coisa mudou em 30 anos, né? Como você bem disse ali na abertura, mudou muito mais nos últimos 30 anos do que nos últimos 100, se a gente olhar, né? E vai mudar cada vez mais. Então, trazendo o exemplo, né, do Banco do Brasil, a gente estava comentando aqui, né? O Banco do Brasil era um símbolo de um bom emprego. Porque ele oferecia, o pessoal da velha guarda vai se recordar disso, né? Ele trazia era um símbolo de estabilidade, né? Então, você passar no concurso do Banco do Brasil, as famílias desejavam muito isso para os seus filhos, porque você ia ter um bom salário, estabilidade, né, bons benefícios até o fim da vida, né? Passa um período, né, da questão da estabilidade, né? Então hoje a gente não vê mais, isso vai ao longo do tempo, não é de uma hora para outra. A estabilidade hoje não é um grande valor, embora a gente seja um país em que as pessoas busquem muito ainda concursos públicos, mas hoje a gente tem um valor muito mais voltado à flexibilidade, autonomia e liberdade, né? Então quando a gente dá esse salto, né, em 30 anos, eu valorizava mais uma estabilidade, uma perspectiva de carreira longínqua no mesmo lugar, né, empresas grandes, empresas de renome, né, empresas com muito processos e até com hierarquia, né, e hoje eu passo a valorizar empresas que me oferecem mais flexibilidade, né, que oferecem autonomia para trabalhar, que oferecem liberdade, que têm uma gestão, né, e uma liderança que seja próxima, né, muito diferente dos 30 anos, né, eu tenho uma liderança que é distante, hierárquica, que está tudo bem, né, eu quero mesmo um bom salário, um bom pacote de benefícios e ficar nessa empresa. Hoje eu quero ter autonomia, liberdade, eu quero ter prazer no que eu faço, eu quero um trabalho que me tenha um senso de propósito, né, não seja só um trabalho para pagar as minhas contas. E no passado era muito mais isso. Então, a gente vai por vários elementos no mundo do trabalho, nesse intervalo de 30 anos, né, e o próprio Great Place acompanha muito isso, né, o que era uma boa empresa para trabalhar há 30 anos, o que é uma boa empresa para trabalhar hoje, né, existe uma linha em comum que não muda, né, que é a relação de confiança que as pessoas sentiam e sentem ainda hoje, né, eu preciso ter essa confiança no meu gestor, na minha equipe, na minha estratégia, na minha empresa, para considerar, mas existem coisas que mudam. Agora, assim, a gente passou assim, um período onde, como você falou, o Banco do Brasil, o pessoal buscava estabilidade. Sim. Concursos públicos. Aí você tem uma fase, me corrija se eu estiver errado, que era a competição, né? O cara querer crescer a qualquer custo, né? Sim, é uma fase que está aí na década de 90, né? São as até 2000, e é muito interessante isso, porque a gente lembra dessa época, né, a revista Você S.A., enfim, eu vim do mundo do jornalismo, né, a gente tem uma carreira ali na Abril, foram 15 anos entre Exame e Você S.A., e a própria revista Você S.A. nasce nesse período, Tamer, em que as pessoas queriam crescer muito rapidamente na carreira. Então existia um bordão que era como ser gerente antes dos 30 e diretor antes dos 40. Né? O primeiro milhão
primeiro Teve que fazer o milhão, primeiro milhão, ganhar né? dinheiro e crescer rápido na carreira. Esse era um desejo. Então, tem aí o período da estabilidade, né? Nossa, eu quero estar no lugar para me aposentar. Num segundo momento, que é esse período que você traz, é o desejo de crescer rápido, de fazer dinheiro. E tinha, poxa, eu tenho 30 anos e não sou gerente ainda, tinha esse desespero de eu preciso ter um cargo de liderança. A revista nasce justamente nesse momento, né? Você é SA porque você é o dono da sua própria carreira, e com muitas dicas e orientações de como você fazer para chegar lá. Hoje, se você olhar para as gerações mais jovens, né, eu não sou gerente dos 30 e tá tudo bem, não sei nem se eu quero ser gerente em algum momento da minha vida, né, muito menos diretor. Então, esse valor muda também. Então, eu venho de um valor que era da estabilidade, né, e da aposentadoria ali no mesmo lugar, para depois um valor de crescimento rápido e fazer dinheiro, e hoje um valor da liberdade e da flexibilidade. Agora nós temos hoje o quê? Nós temos entrado no mercado a geração Z mais jovem, a geração Y, sempre me atrapalho com Z, Y, tá? Muitas letras. Muitas letras. O que você vê, assim, em termos geracionais? Porque a gente está assustado, né? A gente que é um pouco mais, eu que sou mais vivido, fala assim, olha, o cara vem para fazer uma entrevista de emprego, ele fica questionando se tem que vir presencialmente, como é que funciona, que eram questões que na minha época, se eu passasse no processo, eu já estava feliz, Estava né? feliz, eu me lembro que na Bolsa, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha que chegar às 6h30 da manhã, 6 horas, para fazer o clipping, cortar os jornais para distribuir para os diretores, e estava tudo certo. Tudo certo. E saía às 6 horas da tarde, também estava tudo certo, ia para a faculdade à noite. Hoje isso é impensável, né? Como é que está o comportamento assim dessas gerações? Muda muito, falar de geração rende muitos programas aqui, né, então trazendo um contexto ali, né, a gente está vivendo um momento histórico no mundo do trabalho, que você tem até 5 gerações trabalhando juntos. Então aqui começa já uma questão que a gente não vivia antigamente. E por que não vivia também? Porque antigamente, né, quando uma geração mais jovem chegava, né, a mais antiga estava saindo. Hoje aumenta a expectativa de vida e as pessoas estão trabalhando mais tempo e ficando mais tempo no emprego. Então está chegando uma safra nova, o veterano está lá, o baby boomer está lá, o X está lá, o Y está. Então hoje a gente tem até veteranos, que é anterior ao baby boomer, uma parcela pequenininha, mas em alguns lugares ainda tem, o baby boomer, né, que é aí a faixa de quem nasceu entre 1945 até 1970, bom, é o pós-guerra, né, é o 45 até 65, mais ou menos o corte, também esse corte ele varia um pouco de sociedade para sociedade. Na sequência vem a geração X, né, da qual eu faço parte, né, 65 até 80 ali, mais ou menos, alguns consideram 78, outros 82, enfim, mais ou menos esse corte. Aí vem a Y, né, 80 até 95, e a tão famosa Z, 95 até mais ou menos 2010, 2012, que é a mais jovem no mercado de trabalho. Então hoje você tem uma maioria de Y, né, em segundo lugar de X, terceiro lugar de Z, quarto lugar de Baby Boomer e um percentual de veteranos. Imagina então tudo isso na empresa, por isso que a gente fala de conflito, né? Lá no passado a gente não falava de geração, né? A gente começa a falar de geração com a entrada da geração Y no mercado de trabalho, porque começa a ver as diferenças, fala, poxa, mas é uma geração diferente. A geração Y, né, que é essa de 80, que nascidos entre 1980 até 1995, é a geração que foi rotulada, como eu disse aqui no nosso aquecimento, né, de insubordinada, infiel e insegura, né? Ela foi muito rotulada quando entrou. Eles não querem trabalhar, só querem qualidade de vida, né? Não querem trabalhar até tarde. Estão falando de propósito. A geração anterior à minha falava que a minha geração é a geração carreirista. É a que a gente estava falando lá de quero ser gerente antes dos 30, né? Rápido. E aí olha essa geração que entra e fala, que papo é esse de propósito, né? Que papo é esse de missão, de fazer sentido, de trabalhar menos, de dividir a vida assim desse jeito, né? Então já causa um estranhamento. Chega a Z, né, que entra no meio de uma pandemia, né, e que sim, entra num contexto em que o mundo do trabalho passa por uma revolução ainda maior,
porque a gente está falando de formatos de trabalho, de formas de trabalhar. Então, a pergunta a sua observação, né? Imagina eu fazer uma pergunta hoje, eu tenho que vir para o trabalho todos os dias numa entrevista de emprego? Isso não era uma pergunta a ser feita, e não é nem na minha geração ou mesmo na Y, é uma pergunta que não se fazia em 2018. Né? Então, a gente tem hoje, uma geração que entrou em contato com o mundo da flexibilidade, e aí tem um componente da tecnologia. A tecnologia, ela acaba tendo um papel fundamental ao moldar o comportamento de cada geração. Então, eu sempre digo aqui, há estereótipos quando a gente fala de geração, porque parte das características das gerações são características da juventude. Né? O X, o Baby Boomer, o Y, o Z, todo mundo já foi jovem, todo mundo já quis curtir mais do que trabalhar, todo mundo já valorizou um pouco mais, né, a questão de qualidade de vida ou não, mas tem um traço da tecnologia que muda a forma como a gente se relaciona, e aí é o que causa estranheza. Você acha que o colaborador hoje, o X, está mudando mais rápido do que a liderança? Como é que a liderança, porque a liderança vai ter que se adaptar a mão de obra que está entrando, quer dizer, as pessoas, eles estão mudando mais rápido. E como é que o líder hoje, né, se capacita para enfrentar essa situação? Porque é uma situação de enfrentamento, porque a cultura é muito diferente. É muito diferente, né? Então a gente tem, né, de novo, o líder hoje, né? O líder normalmente hoje é esse líder entre Baby Boomer e Y, né? E está liderando ali um Y e um Z. Né? Então, você tem uma geração mais jovem, que nasceu sob o novo contexto, e a Z, em especial, é uma geração nativa digital, né? Então é uma geração que já nasceu, né, no mundo touch, no mundo de completamente diferente da anterior e muito mais diferente das nossas gerações, né, das mais antigas. E a liderança, ela está sofrendo, né? Tanto que as nossas pesquisas estão dizendo, já apontando há muito tempo, que o maior gargalo das organizações é a questão da liderança. Como eu desenvolvo, como eu capacito, né? Como é que esses líderes eles conseguem se conectar a essa nova realidade de trabalho? Né? E a nova realidade de trabalho é muito por conta das pessoas que trabalham, obviamente, né? Quem faz o trabalho são as pessoas. Então, se eu tenho pessoas com perfis diferentes, comportamentos diferentes, expectativas diferentes, que é o mais importante, em relação ao emprego, que não é a expectativa do Banco do Brasil, a expectativa da estabilidade, que não é a expectativa de crescer rápido na carreira e ganhar dinheiro, né? Que não é só a expectativa do propósito também. Então, a gente foi acumulando ao longo do tempo as expectativas. Eu quero ter um trabalho hoje que sim, que seja justo, que me pague bem, que tenha um bom pacote de benefícios, que eu tenha uma perspectiva de oportunidade de crescimento, mas que também me ofereça estabilidade e flexibilidade. Para o líder mais antigo, fala para a pessoa que é tudo. Não fecha. Não fecha a conta. Não fecha. Né? Mas tem que fechar, né? Até porque a gente vive num mundo digital, né, em que eu posso trabalhar melhor, né, e entender que produtividade também, o que é produtividade? A gente fala muito de produtividade, né? Mas se a pessoa não está aqui todo dia, ela não vai ser produtiva, será? Mas se eu não estou olhando para trabalhar, ela não está trabalhando, será? Né? E aí entra os grandes choques, porque a gente ainda tem uma mentalidade também muito, e aí eu me coloco, né, coloco a geração Boomer, a X e até a Y, muitas vezes, uma mentalidade mais linear e muito voltada ao mecanismo industrial, né? Eu tenho que ver para crer, a pessoa eu tenho que olhar para ver se ela está trabalhando, né? Quantas horas mesmo, né? Homem-hora, né? Treinamento, a gente ainda tem... Muitas empresas vendem hora. Sim, a gente ainda tem uma mentalidade muito industrial, muito processual e muito linear, no mundo que é digital. E essa geração, a mais jovem, né, a gente está falando especialmente da Z, é uma geração digital. É uma geração que não vai entender essa linguagem de por que eu tenho que fazer uma coisa e depois outra e não tudo ao mesmo tempo? Por que eu tenho que esperar para tal coisa, né, e não posso inverter? Né? Por que eu tenho que estar presente para mostrar que eu estou trabalhando no mundo que não faz mais sentido isso? Então há um questionamento. Aí há a necessidade dessa liderança mas aí eu vou te aprender. perguntar uma coisa, Dani. As empresas estão aí, elas estão vivendo, né? E elas têm que dar resultado. E elas foram moldadas, criadas daquele modelo de dar resultado de uma determinada maneira. Como é que você capacita o líder hoje para falar, olha, este modelo que vinha dando resultado até hoje precisa dar resultado, porque precisa dar resultado. lucro.
vai continuar dando resultado? Tem algum tipo de treinamento? Como é que funciona isso? E se a gente tem que treinar só o líder ou também tem que treinar o jovem que também está entrando para falar, meu filho, o mundo não é só alegria, né? Eu acho que é a história de desenvolver mesmo, né? As empresas estão investindo muito em desenvolvimento de liderança, né? Respondendo, né? Eu acho que todo mundo tem oportunidade de desenvolvimento. Acho que vale a pena também falar com os mais jovens, principalmente, Tamer, explicar a cultura da empresa, né, para os mais jovens. Olha, né, você vive no mundo, você tem, sei lá, 25 anos, né, vive num mundo que você acha que dá para fazer tudo, né, tá não sei o quê, mas você está numa empresa que tem regras, que tem valores, que tem princípios, que tem metas, né. Essa explicação é muito importante. Agora, é preciso capacitar a liderança. Muitas vezes a gente chega para os RHs das empresas, né, para as lideranças de RH e fala, olha, o mundo mudou, em 30 anos mudou, né, aquela gestão que funcionava não funciona mais, você está perdendo talento por conta da liderança, né, que não consegue conversar com os mais jovens, né, que não consegue conversar com esse mundo atual. Sabe o que a liderança de RH, ou a área de RH chega para a gente e fala? A gente sabe tudo isso, vocês precisam contar para o meu líder. E aí é que vai toda a formação de liderança, né, que é outra... Mas é treinamento mesmo? É curso, treinamento, é curso, é workshop, é treinamento, né? Mas não adianta só a roupagem se não há a disposição, né? Eu acho que a liderança... ajuda muito, né? Eu vou dizer que quando você pega uma liderança ali, gerência, até diretoria, né, e coloca para explicar, olha, o mundo mudou, né? Essa gestão que vocês estão fazendo, né, de 1990, não conversa mais com esse mundo. Vocês querem tirar o melhor de cada um, o melhor potencial de cada um, fazer com que as pessoas respondam no máximo da sua potência, né? O tratamento tem que ser diferente, senão você não vai conseguir tirar. Você acha que o modelo mental mudou e a liderança tem que se adaptar a um novo modelo mental? Tem que se adaptar. Na verdade, esses treinamentos todos, workshops, treinamentos e cursos, é muito para mudar uma mentalidade, né? Mas era assim antes, né? E muitas vezes a liderança, ela precisa desse choque, entender, porque ela não foi treinada sob essa cartilha. Ela foi treinada sob uma cartilha de uma mentalidade industrial, processual e linear, né? Então, assim, falar, opa... Então, muitas vezes tem lideranças que não sabem nem papo de geração. Peraí, por que mudou? Tem geração? Que história é essa de geração? Por que é diferente? Tem influência, não tem influência? Né? E carrega nos estereótipos, né? Concorda que é um conflito. Então, em vez de entender como melhorar essa relação e tirar o melhor de cada um, vai para o lado negativo. Você sabe, Dani, que tem um caso que eu gosto muito de vôlei, né? Mudando de assunto aqui. E o Bernardinho, técnico famoso, né, foi multicampeão durante muitos anos, e aí ele saiu da seleção e voltou um tempo depois, né, com uma nova geração de jogadores. E ele tentou implementar o mesmo modelo que ele implementava com os antigos. E o filho dele, o Bernardinho, era o levantador, chegou para o pai e falou, pai, assim não funciona. Que é um pouco o que você está falando, né? Esse exemplo é excelente. Tem que mudar, porque o jogador de hoje tem não que mudar. Agora imagina um líder, baby boomer, veterano, baby boomer, fala, peraí, eu tenho que conversar com a minha equipe todo dia? Eu tenho que fazer reunião one-on-one, que é conversar ali, entender da carreira. Eu tenho que saber se a pessoa é casada, solteira, tem pet, tem planta, gosta de viajar, qual que é o hobby, fazer um reconhecimento diferente, não sei o quê. Não era assim. E não é que está errado o que era no passado, o mundo era diferente. Então o líder ia e tinha um contrato quase de trabalho, olha, tá aqui, né, aqui tá a estratégia, aqui estão suas metas, e assim, conversava o mínimo necessário, não preciso saber da sua vida tal. Né? No mundo digital, né, em que é tudo muito mais fluido, não é mais horizontal, você tem uma expectativa diferente da sua liderança também. Eu quero uma liderança próxima, eu quero uma liderança que saiba quais são os meus pontos fortes e pontos fracos e possa me ajudar a desenvolver. Eu quero uma liderança, né, que saiba o que é importante também para a minha vida pessoal e que me acompanhe nisso. E no passado isso não fazia sentido. Aliás, era até o contrário, você está sabendo muito da minha vida. Então, se você não entende que esse contexto mudou, o exemplo do Bernardinho é ótimo. Então, assim, era resultado. Né? Você quer ser campeão do mundo? Você está doente? Não interessa. Agora, vai falar, no mundo que a gente está falando tanto de saúde mental, né, que é um ponto super importante,
né, que era uma questão há 20 anos, um grande tabu. Depressão era um grande tabu, ninguém falava. O mundo mudou, hoje se fala, hoje as pessoas falam e falam nas redes, né? Estou doente, tenho burnout, não sei o quê. Essa liderança precisa entender isso e mudar o seu estilo. Hoje, assim, se você tivesse que dar um conselho para uma pessoa que está, um X, tá, e um Y mais velho, para um CEO, o que você recomendaria hoje para uma pessoa que está entrando no mercado e para o CEO, um pouco essa coisa do treinamento? O que você, Dani, como vivendo esse dia a dia, pode falar, olha, olhe para isso e olhe para aquilo? Olha, eu acho que para todos, né, primeiro derrubar os estereótipos, né, se desvencilhar disso. O mais jovem não quer trabalhar, o mais velho é que sabia. Acho que se despir um pouco desses vieses, né, é difícil, né, que a gente carrega. E segundo lugar, muito importante, é você se aproximar. É você realmente, né, dar voz. Os grandes líderes, né, das organizações, e a gente tem aí o privilégio de ter contato com vários, e a gente percebe, empresas que estão performando bem são empresas que têm boas lideranças. E o que essas lideranças fazem? Elas escutam. Elas realmente escutam. Elas estão próximas, e não é aquela escuta de o feedback anual, né? Tem uma avaliação de desempenho e aí a gente vai numa conversa anual, eu vou dizer, tá legal, joinha isso e ruinzinho isso. Não é isso, essa é a liderança do passado, em que você ia ter uma conversa mais profunda uma vez por ano. A liderança do presente é que se conecta todo dia, né? Que está presente todo dia. Eu não tenho tempo, tem que ter tempo. Né? Não é todo dia, metáfora aqui, né? Dia sim, dia não, uma vez por semana, 2 vezes por semana, estar presente. Então, é essa dica que eu daria. Amigo, não é ficar as dores. Não, e aí a gente vai para um outro lado. Há uma confusão, meu chefe é meu amigo. Meu né? amigo. Então, pode até ser amigo, né? Tudo bem, você pode ter chefe que é amigo, você convida para o casamento, para a festa, é amigo, tal, não sei o quê, mas assim, é anterior a isso, né? É um passo de proximidade construtiva mesmo, né? De escuta, de conversa, de alinhamento de expectativa, porque você só vai conseguir oferecer a tal da autonomia e liberdade tão desejada hoje, e nem é só para o Z, tá? O Y quer, eu quero também ter autonomia e liberdade no trabalho, se você tem alinhamento de expectativa. Você falou das metas e de resultados, as empresas precisam sobreviver, né? Então, eu tenho meta para bater, eu tenho resultado. Tá, você tem, então vamos alinhar aqui? Não importa onde você vai trabalhar, né? Não importa exatamente, né, o quanto você vai fazer por semana, por mês, mas está alinhado o que você tem que entregar? Está alinhado. Isso exige conversa. Isso exige presença. E a liderança do passado era uma liderança que ditava a estratégia de cima para baixo e falava, tá aqui, faz, a data é tanto, eu não quero saber, né? Eu só quero que você entregue o resultado. Se você está doente, se você não está bem, se você está com dificuldade, né? E a outra coisa importante, né, também a gente não passou aqui, né? Existe uma mudança também em relação ao conceito do erro. A liderança anterior, errou, né? Você acabava com a pessoa. Tá fora. Né? Praticamente vai para casinha ali, né? Tá fora, é demitido, é punido, né? É vergonhoso, né? Hoje você tem aí N exemplos de empresas que falam, não, você só vai inovar e mudar e crescer se você testar, e se você testar, você está passível ao erro. É diferente de fazer uma apologia do erro também. Não, vamos todo mundo errar, que lindo, não sei o quê. Não, mas é tolerar o erro. Né, entender que o erro faz parte do processo. Aprender com o erro. Né? E aí aprender isso é uma coisa também que é difícil para a liderança mais antiga entender. Como assim? A pessoa errou. É ruim. Já taxa de novo como, né, entender que o erro faz parte do processo. No mundo ágil, eu tenho que testar. E tenho que testar rápido. E ao testar rápido, você está sujeito a errar. Se eu tivesse que deixar uma mensagem aqui sobre o futuro do trabalho, uma frase, o que você falaria para ele? Nossa, em uma frase, né, tanta coisa muda, mas assim, o que eu sempre digo é que não adianta a gente olhar para o futuro do trabalho sem falar de futuro do trabalho sem olhar para o passado. Né? Eu acho que a gente consegue, né, ter uma perspectiva de futuro olhando para as transformações do passado. A gente citou aqui várias, né? Do Banco do Brasil ao crescimento na carreira, as diferentes gerações. Então, olhar o que aconteceu para se preparar de fato para esse futuro. Dani, queria te agradecer e olha, se você é geração X, Y, a X vai reclamar um dia da Alfa, que vem atrás da... A Z já está reclamando, a Y já reclama da Z, a Z vai reclamar da Alfa. Então fique tranquilo, porque isso faz parte da nossa vida.
Queria agradecer você, Dani. Se você está aí, a geração X, deixa o seu comentário. Qual é a sua expectativa do trabalho? Você está tendo problema aí com os baby boomers ou está se relacionando bem? Dani, muito obrigado. Se você gostou do conteúdo, dá o joinha, compartilha com seus amigos e a gente volta numa próxima oportunidade. Até lá, gente.